Usando sua mente, as coisas que você não sabe que não sabe. Esse é um livro bem legalzinho, gostosinho de ler, extremamente provocativo do começo ao fim, embora sempre com muito bom humor, uma característica do seu autor, Richard Bandler. O Richard Bandler, neste livro, fala a respeito da programação neurolinguística, técnica desenvolvida por ele e pelo John Grinder. E neste livro específico, ele vai falar de várias formas a respeito do trabalho deles com submodalidades. Basicamente, esse é o cerne do livro, né? Porém, ele não... Esse livro ele fala bastante sobre submodalidades, mas ele também, para quem conhece um pouco mais da técnica, percebe que ele já faz um purri de técnicas ao longo do livro, que também torna ele um excelente assim, estudo de caso, né? Se você está estudando programação neurolinguística e lê este livro de um ponto de vista bem técnico, você vai ver que ele está misturando aqui técnica de hipnose com técnica de metamodelo, com técnica de submodalidade. Ele faz um popurrí de técnicas aqui, então é bem interessante. Para quem não é da programação neurolinguística e que é um livro interessante para ler, eu recomendo esse daqui, porque ele fala de muitas coisas práticas, de como a gente pensa, como a gente se motiva, como a gente não se motiva. Então ele é um livro que a leitura ela te induz a um transe hipnótico, onde você vai refletindo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e acaba que ele tem um valor terapêutico, vamos dizer assim, apenas com a sua leitura. Embora não pareça, é o tipo de livro de, entre aspas, autoajuda, que é prático, que realmente traz algum resultado interessante, assim, pelo menos para uma reflexão. Então, eu vou trazer aqui algumas coisinhas para vocês. A PNL simboliza, entre outras coisas, uma maneira de se examinar o aprendizado humano. Mesmo que para muitos psicólogos e assistentes sociais usem a PNL para fazer o que chamam de terapia, acho mais apropriado descrevê-la como sendo um processo educacional. Estamos essencialmente desenvolvendo formas de ensinar as pessoas a usarem o seu cérebro. Então, isso é importante de compreender a respeito da programação neurolinguística. Ela não se propõe como um modelo de psicoterapia, ela não se propõe enquanto uma teoria de psicoterapia, bem pelo contrário, ela se propõe enquanto uma técnica de aprendizagem. Ela é mais do campo, vamos pensar assim, da educação, do que de um campo propriamente terapêutico. Isso é interessante a respeito da abordagem dele. Mais tarde no livro, ele vai falar: a luminosidade é uma das submodalidades da modalidade visual. Submodalidades são elementos universais que podem ser usados para mudar qualquer imagem visual, qualquer que seja o seu conteúdo. As modalidades auditivas e sinestésicas também têm suas submodalidades. Então, o que significa isso? Quando nós pensamos, e aqui ele pede vários exercícios, ele faz vários exercícios com as pessoas, por isso que esse livro é interessante de um ponto de vista prático. Mas, por exemplo, se você pensar em um encontro que você teve, um encontro muito bacana que você teve com qualquer pessoa, namorado, pai, mãe, amigos. Quando você lembra deste evento, existe uma maneira peculiar pela qual você o faz. Ou seja, os elementos que aparecem na sua mente e a maneira pela qual esses elementos aparecem na sua mente é o conteúdo do que se chama modalidades e submodalidades. Ou seja, muitas pessoas dizem, quando eu me lembro disso, eu me vejo sentado na mesa. Esta frase contém modalidade visual. E também tem uma outra modalidade que daqui a pouco eu vou falar, que tem a ver com a questão de ponto de vista. Modalidade visual. Eu me vejo sentado na mesa. Então, eu estou olhando como se fosse num filme, uma mesa, e eu sentado lá naquela mesa. Que é diferente, por exemplo, da pessoa que diz, eu estava sentado na mesa olhando para os meus amigos. Eu estava dentro da experiência vendo eles. E, por exemplo, no livro ele pergunta, e como que você vê essas pessoas? Tem muita luz, tem pouca luz? Algumas pessoas têm lembranças bem obscuras. Outras pessoas lembram de uma forma muito luminosa. E a gente nós usamos essas palavras da maneira pela qual
nos expressamos. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, foi brilhante, né? Os ingleses têm essa palavra, brilliant, né? Ou seja, uma ideia brilhante. Chama a gente para pensar numa coisa que reluz. Né? Então, essa ideia de que a nossa memória e o nosso pensamento é formado pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e gosto, é o cerne da ideia das modalidades. E mais tarde, nós vamos ver que a ideia da PNL, dentro desse estudo, é que ao mexer com essas representações do nosso cérebro, nós também alteramos as nossas sensações a respeito daquilo, que é o conteúdo desse livro inteirinho. E é muito divertido, muito bacana de ler isso. Então aqui ele fala: eu pedi a vocês para experimentarem uma das submodalidades de cada vez para ver como é que funcionam. A partir do momento que saibam como cada uma delas funciona, vocês poderão conjugá-las a mudanças ainda mais extremas. Então, por exemplo, distância, profundidade, duração, luminosidade, contraste, extensão, movimento. Muitas pessoas têm memórias e elas lembram das memórias como se fosse uma fotografia. Elas veem uma coisa estática. Outras veem como se fosse um filme. Outras veem como se fossem várias sequências de fotos. Isso é submodalidade. Então, se eu altero, por exemplo, se eu peço para uma pessoa que lembra de algo de uma maneira estática, colocar movimento e às vezes som nisto, eu também estou mexendo com a representação interna dela a respeito daquilo que aconteceu. E é muito interessante quando nós trabalhamos em psicoterapia, porque muitas vezes nós trabalhamos de uma maneira direta com isso e em outras vezes não. Mas as pessoas relatam, a maneira pela qual eu vejo aquilo agora é diferente. E aí eu pergunto, e como que é diferente? E a pessoa fala, antes eu via de um jeito. E ela descreve o jeito. E agora eu vejo de uma forma mais ampla. Agora eu vejo de uma forma mais clara. Essas palavras não são à toa. É isso que trata esse livro. Né? E como usar isso. Muito bem. Vamos mais para frente. Quando ele fala sobre pontos de vista, né? Há séculos fala-se dos pontos de vista, mas sempre pensou-se que era mais uma metáfora do que a realidade. Não se sabia dar instruções a alguém para que mudasse o seu ponto de vista. E aqui ele vai falar, deixa eu ver se é isso daqui mesmo que eu coloquei. Aí ele fala, ao se lembrar de algo em estado associado, estará tendo a mesma sensação que teve da primeira vez. Ao fazê-lo dissociado, estará vendo-se a si tendo reações, sem no entanto senti-las novamente. Aqui ele está falando especificamente de uma pessoa com quem ele trabalhou, tá? Porque isso daqui pode variar muito. Mas a ideia é que pontos de vista sobre nós mesmos nós temos dois. Ou a gente, quando lembra, se coloca de novo dentro da experiência, como se a gente estivesse vivendo a experiência de novo, ou fora, como se a gente estivesse se vendo dentro da experiência. E o mesmo podemos fazer para com outras pessoas. Esse que é o interessante. A gente também pode tentar assumir o ponto de vista do outro. Então isso é uma técnica que se usa bastante com casais. Inclusive eu faço isso às vezes fisicamente. Eu peço para o casal trocar, né? Senta um aqui, outro aqui, eles discutem. Aí eu peço para eles trocarem de cadeira e usarem o argumento do outro. Isso é uma coisa que a gente faz fisicamente, mas também é possível fazer apenas mentalmente. Né? Você já se imaginou falando para você, sendo, por exemplo, seu pai ou sua mãe, usando o ponto de vista deles? Essa é uma técnica muito interessante para desenvolver a questão da empatia, por exemplo. Né? E é disso que se fala nesse livro. Ele fala, infelizmente os seres humanos têm uma tendência perversa. Se fazem algo que não funciona, continuam a tentar mais ainda e com mais frequência. A PNL ela tem muito desta ideia de que se algo não está dando um efeito, que você faça diferente. Porém, ele diz, mas o que eu faço são perguntas para descobrir a estrutura das limitações das pessoas. Se eu aprender como a limitação, funciona, então posso fazer as mudanças que quiser e ela passará a funcionar de maneira diferente. Então, a ideia uma das ideias dentro da programação neurolinguística é compreender exatamente como funciona a estrutura disfuncional. Mas não é uma teorização a respeito do porquê. É como a pessoa faz aquilo. Por exemplo, usando as submodalidades. Quando ela pensa num trauma, ela está em estado associado ou dissociado? Ela tem acesso a sensações físicas ou ela tem acesso a pensamentos e questões auditivas, né? Qual é o tipo de experiência que ela tem? E quando descobrimos isso e contextualizamos isso,
podemos fazer mudanças. Essas mudanças são sempre bem interessantes e bem significativas. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas ficam com duas opções. Elas ficam com a opção do comportamento antigo, que é muitas vezes disfuncional, e do novo. E por que manter o antigo? Primeiro, que não se apaga comportamento dentro de terapia. Segundo, que esse comportamento antigo às vezes pode ser útil para algumas coisas. Muitas vezes as pessoas têm comportamentos muito úteis para lidar com o luto, só que elas usam esta forma de encarar o mundo para pensar em projetos de futuro. E não funciona, né? Por motivos óbvios. Muito bem. Aqui também ele vai falar a respeito de motivação. Cada capítulo ele fala a respeito de um tema. Ponto de vista, motivação, perda de peso, etc, etc. E aqui ele está falando sobre motivação. Ele fala que o Rollo May escreveu um livro sobre o assunto que pode ser resumido em uma única frase. Estamos enganados sobre a ansiedade. Trata-se de algo positivo porque ela nos motiva a tomar atitudes. Isso é certo, sem dúvida, caso sua estratégia de motivação baseie-se na ansiedade. Mas nem todo mundo tem esse tipo de motivação. Muita gente consegue motivar-se para fazer coisas interessantes. Eles criam a imagem deles ao fazer essas coisas e sentem-se tão atraídos que começam logo a fazê-las. No entanto, este processo não funciona para aquelas que devem ser feitas, mas que não gostamos de fazer. E isso é muito interessante, de várias formas, e vou comentar brevemente sobre duas delas. O que o Rollo May descreve em termos de estratégia é uma estratégia que a gente chama de afastamento. Então a pessoa imagina algo negativo que ela não quer e faz um movimento para se afastar disto. É óbvio, isso funciona para muitas pessoas, mas isso também tem um preço muito grande. Porque quanto mais você está distante, mais você quer ficar distante, né? Só que não importa o quão distante você esteja, você está focado ainda no elemento que você teme. Tá? E isso muitas vezes tem a ver com síndrome do pânico, transtornos de ansiedade. Quase todas as pessoas têm essa estratégia de afastamento. Tá? E a respeito das coisas que as pessoas gostam de fazer, que é o grande drama dos jovens hoje em dia, eu tenho que ter um trabalho que eu goste de fazer. E essa estratégia não funciona. Não funciona porque todo trabalho vai ter coisas que você não gosta de fazer, que você tem que fazer mesmo assim, tem que fazer com um sorriso no rosto. Então, existe uma certa falácia nessas ideias que a gente desenvolve a respeito de como se motivar, porque existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Existem coisas que funcionam para uma coisa específica, mas não funcionam também para outras. Então é importante, e ele desenvolve isso no livro, nós temos várias estratégias de motivação e conhecemos qual é a nossa e as nossas limitações dentro dela. Tá? Aqui daí a gente vai falar sobre um monte de outros temas, tá? Com muitos exemplos. Ele é uma transcrição de um seminário isso daqui, então tem várias experiências que ele faz com várias pessoas. É um livro bem bacana para ler de um ponto de vista prático, assim, para quem quer estudar. Novamente aqui, recomendo, boa leitura.